O Fernando Diniz tem um lema que é coragem pra jogar, que é justamente uma coisa que o Cruzeiro não tem. A partir de hoje, a gente só pensa em ganhar título. Título, título, título. Título não é pegar e levantar a taça só. Não é isso. Isso é sonho de criança. Título é cada porrada, cada dividida, cada juntada e coragem pra jogar. E alegria pra jogar. Coragem seja muito agressiva. Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá, não deixa os caras respirar. Tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são os heróis de muita gente. Então encara isso. E aí, pode ter alegria pra caralho que vai dar bom. Que é justamente o maior problema do Cruzeiro, que chega ao seu 6º jogo sem vencer, o seu 5º jogo sem vencer no comando do Fernando Diniz, 4 empates e 1 derrota, e o Cruzeiro completamente apático, completamente medroso e que não consegue dar nenhuma resposta quando o seu adversário é minimamente ousado, uma coisa que o Cruzeiro não consegue ser, porque quando consegue até marcar seus gols. Quando o Cruzeiro joga com vontade, quando o Cruzeiro joga sem medo, consegue marcar seus gols. E esse é o maior problema do Cruzeiro hoje. É o medo de errar que impede o Cruzeiro de acertar qualquer coisa. O time do Cruzeiro joga com freio de mão puxado. Os jogadores do Cruzeiro jogam travados por algo que é inexplicável. Não sei se é uma barreira física, se é uma barreira psicológica, qual é a barreira que impede o time do Cruzeiro de ser melhor. Que faz o Cruzeiro tomar tantos gols, tomou gol pro Lanús, tomou gol pro Bahia, tomou gol pro Fluminense, tomou gol pro Vasco, tomou gol pro Libertad em todos os jogos do Fernando Diniz, e que impede o Cruzeiro de fazer gols. Fez gol no Vasco, mas um só, e de cabeça do Zé Ivaldo ainda. Não fez gol no Fluminense porque parou em algumas coisas que são um pouco inexplicáveis. Fez gol no Bahia numa jogada completamente inventiva ali do Matheus Pereira, que tirou um coelho da cartola, foi ousado, teve coragem para jogar, e por isso o Cruzeiro fez o seu gol e marcou o gol contra o Lanús, mais um gol de bola parada, né? Uma bola parada e um chute do Barreal, que vem em um rebote para o Caio Jorge, que faz o gol. Um Cruzeiro que não ousa, um Cruzeiro que não tenta, um Cruzeiro que é travado. E a gente fala de um Cruzeiro que tem um certo controle do jogo, tem posse de bola, mas que não consegue criar posse de bola estéreo. Cruzeiro que troca contra o Lanús, por exemplo, o dobro de passes do time argentino, que tem quase que o dobro da posse de bola do time do Lanús, mas que cria tantas chances quanto o Lanús, que finaliza menos do que o Lanús. Isso é uma tônica desse Cruzeiro do Fernando Diniz, que tem o controle do jogo ali em dado momento contra o Bahia, mas que foi o melhor jogo do Cruzeiro do Fernando Diniz até então, que criou de fato chances, mas que não conseguiu convertê-las. Um Cruzeiro que contra o Fluminense tenta, mas que também não consegue, que para em algumas limitações difíceis de explicar. O Cruzeiro que teve contra o Vasco, mais uma vez, chances para fazer gols, que teve posse de bola, que trocou muitos passes, mas que não conseguiu fazer nada. Um Cruzeiro que contra o Libertad, lá no primeiro jogo do Fernando Diniz, também teve muita chance para fazer mais, mas que parou nas suas próprias limitações, que não são técnicas, porque a gente já viu esse time voando. Não tem explicação, essas limitações do Cruzeiro não são técnicas. E que mesmo assim não conseguiu o resultado, viu a classificação ali ficar um pouquinho ameaçada, e dessa vez a classificação do Cruzeiro para a final está muito ameaçada, porque o Cruzeiro tinha obrigação e o dever de pegar o Lanús e vencer. Porque o Cruzeiro vê no seu rival, do seu lado, um time que mete 3-0 no River Plate numa semifinal de Libertadores. O Cruzeiro precisa, no mínimo, ter a gana de fazer igual ou parecido, porque fica feio pro Cruzeiro, que criou uma expectativa aqui em cima e que na reta final, no momento mais importante da temporada, tá entregando aqui embaixo. Enquanto o seu rival do seu lado tá em semifinal de Libertadores metendo 3-0 no River Plate, tá em final de Libertadores, em final de Copa do Brasil. Como que isso fica pra torcida do Cruzeiro? Como que a torcida do Cruzeiro encara isso? É tranquilo engolir isso assim? Ou vai cobrar do time pra fazer igual? Porque o Cruzeiro pode fazer igual.
já fez muito bem nessa temporada. O Cruzeiro brigou por G6. O Cruzeiro encantou muita gente nos meses de maio, junho ali, abril, maio, junho. Cadê o Cruzeiro? E o Cruzeiro que faz o seu pior jogo com o Fernando Diniz, porque vinha em uma evolução, por mais que muito lenta, o Cruzeiro do Diniz vinha em uma evolução. Fez um jogo contra o Libertad, que ainda não tinha muitos traços do Diniz, bem pouquinho, ainda era o Cruzeiro do Seabra. Fez um jogo contra o Vasco, em que tem mais tentativas de achar novas soluções, de mudar um pouco mais esse time do Cruzeiro para ter mais Diniz. Faz um jogo contra o Fluminense, em que o Cruzeiro teve oportunidades ali de fazer mais coisa, até de ganhar do Fluminense. Vem um jogo contra o Bahia, onde o Cruzeiro merecia ter vencido, e aí foi um jogo bom do Cruzeiro, de certa forma. Seria um resultado bom caso tivesse vencido do Bahia. O Cruzeiro criou para isso, teve um gol mal anulado, e poderia e deveria ter vencido o Bahia, mais um degrau de evolução. O Cruzeiro pega todos esses degraus que subiu de evolução, que são bem pequenos, e cai da escada. E aí, uma queda muito maior do que os pequenos passos de evolução que o Cruzeiro estava tendo com o Fernando Diniz. E fica num momento extremamente complicado, de um time que tem medo de errar, de um time que tem uma pressão absurda nas costas. É verdade. A expectativa criada em cima do Cruzeiro, ela cria um peso enorme nas costas desses jogadores, ela cria um peso enorme no elenco, um peso enorme para mais resultados, para conquista de título de Sul-Americana, para conquista de G4 do Campeonato Brasileiro, para conquista de vaga na próxima Libertadores, e que o time não está sabendo lidar com essa expectativa, não está sabendo controlar esses ânimos, essa emoção dessa expectativa que foi colocada. O Cruzeiro é refém do próprio sucesso, mas refém também de uma diretoria que erra muito no Cruzeiro. E o Cruzeiro está nesse momento ruim por causa da diretoria, que criou oba-oba, que criou expectativa muito acima do que o time poderia ou deveria entregar. Vem com um papo de contratações que vão mudar tudo, que vai abalar as estruturas de Minas, vai abalar as estruturas do Brasil, que vai trazer jogador de nível nacional, e fala isso na imprensa quando o time perde, quando o time conquista resultados, ou deixa de conquistar resultados, né? Fica com resultados ruins aí nos recordes, e que troca de treinador de forma precipitada, que troca de treinador na emoção, que troca de treinador no momento mais decisivo da temporada, onde o Cruzeiro vai precisar remar muito para construir um trabalho do zero, e um trabalho que é muito difícil de ser assimilado, um trabalho muito autoral do Fernando Diniz, que o Cruzeiro tem que assimilar e construir na reta final da temporada, faltando 10 jogos para acabar a temporada, ou para a temporada acabar com o Cruzeiro. São erros e erros, uma sucessão de erros da diretoria do Cruzeiro, que pega um planejamento, embola e joga no lixo. E que não aprendeu com os erros do ano passado, que custaram muito caro para o Cruzeiro na temporada. Demissão de treinador, a troca do processo, demissões de treinadores, né? O Cruzeiro teve 4 treinadores na última temporada, e o resultado foi, né, um time brigando para não cair. Dessa vez o Cruzeiro já tem 3 treinadores na temporada, e o resultado é um time que fica muito aquém daquilo que era esperado, que pode cair na Sul-Americana, que pode ficar fora do G6 do Campeonato Brasileiro, pode não cumprir nenhuma das metas da temporada, porque o planejamento que estava sendo feito para cumprir essas metas, para o cumprimento dessas metas, o planejamento que estava sendo traçado, foi abandonado no meio pela nova diretoria do Cruzeiro. Foi embolado e jogado fora pela nova diretoria do Cruzeiro, que tem que ser responsabilizada pela grande piora do time do Cruzeiro, pelo grande péssimo momento do Cruzeiro na temporada.